Ora, pois bem, o meu nome é Marcelino Teus, nasci dia 16 de 1 de 1967, natural daqui da freguesia de Santana, nascido, criado e a viver durante estes 57 anos, pelo menos. Sou oficial de justiça de profissão, trabalho há 34 anos nos tribunais, atualmente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Nasci no seio de uma família humilde daqui de Santana, nasci numa casa de colmo, na qual vivi durante 21 anos. Entretanto, casei, saí da casa dos meus pais, saí da casa do colmo e fui viver para a minha casinha. A casa de colmo era aqui em Santana? Casa de colmo aqui em Santana, onde nasci. E filho único? Como? Se era filho único? Nós éramos 5. Os meus pais foram 5 filhos, 4 rapazes e uma rapariga, e vivíamos todos nessa casinha de colmo, cuja cozinha era separada da casa. Essa casa de colmo que me estava a falar foi construída pelos seus pais? Foi comprada? A casa de colmo já era dos meus avós. Não tenho ideia de quando é que ela terá sido construída? Não, mas seguramente uma casa com mais de 200 anos. E eram os seus avós maternos ou paternos? Os meus avós maternos. E vocês vivem aí todos em família até cada um de vocês se casar ou os seus pais depois acabam? Entretanto, os meus irmãos emigraram, casaram, emigraram e entretanto ficaram os meus pais sozinhos em casa, não é? E a casa ainda existe, agora coberta de desenhos, já há muitos anos, e pronto, e assim foi. Quando me disse que é oficial de justiça, conte-me agora um bocadinho do seu percurso escolar, como é que aparece nos tribunais hoje. Sucintamente, conte-me como é que era, como é que foi a sua vida de criança, jovem e depois... Quando em criança frequentei a escola primária, ficava a metros da minha casa, mas a escola era por simplesmente uma diversão para nós na altura, porque há 50 anos atrás ir à escola era um escape, não estar em casa a trabalhar no campo, na ajuda das lentes do campo. Meus pais também era agricultura, trabalhavam na agricultura, tinham coelhos, tinham galinhas para cuidar, vacas, e nós, quando nós estávamos na escola ou na catequese, tínhamos que estar em casa a ajudar a trabalhar. E essa foi a realidade também para os seus irmãos? Foi para todos. Começava muito cedo a trabalhar, a ajudar, e foi assim. A igreja que me estava a falar também era aqui em Santana. A igreja em Santana. Conte-nos um bocadinho dessa rotina religiosa para as crianças. Havia missa todas as semanas, havia catequese. Em que é que consistia essa rotina religiosa? A rotina religiosa consistia em ir à catequese aos fins de semana e até fazermos a primeira comunhão. A catequese era dada na casa de uma senhora catequista do sítio. Portanto, em vários sítios havia várias catequistas que albergavam as crianças dali próximo da sua casa e íamos à casa da catequista nos ensinar. Normalmente a catequese era dada, se não tivesse a chover, na rua, debaixo de uma mexieira, à sombra. E depois da primeira comunhão, a catequese passou a ser já na igreja. Então íamos à igreja, à catequese, que também já para nós era muito melhor, porque era mais tempo fora de casa. Tem uma ideia de quando é que se fez essa mudança em termos de anos? Foi, a gente fazia a primeira comunhão com 7, 8 anos, a partir daí a catequese íamos para a igreja. E a escola também, a escola primária, depois era até a 4ª classe, depois dávamos o salto, vinhamos para a vida, para a escola, para uma escola maior, que na altura que era o primeiro e o segundo ano do ciclo preparatório, que era em vídeo
videocassetes. Conta-se um bocadinho sobre isso. Era designado telescola. Tinha um professor na sala, um monitor, e as várias disciplinas eram ministradas através de uma televisão com uma videocassete, e assistíamos. Na altura que não tínhamos televisão em casa, era uma maneira de termos televisão na escola. E a partir do terceiro ano, portanto, até E a ao partir do primeiro e segundo ano, havia aqui um ensino particular que uma senhora professora fazia na casa dela, junto com umas colegas professoras, pagávamos por mês para ter o sétimo e o oitavo ano. Íamos à casa dela ter essas aulas, porque era muito distante ir para o Funchal na altura. O mais próximo seria Machico ou Santa Cruz, mas mesmo assim era distante, nem havia transportes com regularidade. O problema foi depois, no nono ano, já não havia nem ensino particular, nem havia em Santana. E então eu tive que ir para Santa Cruz, que havia um nono ano, porque tinha lá a casa de uma tia que estava emigrada na França, e a minha avó morava lá com a prima, e fui para Santa Cruz a estudar o nono ano. E depois, acabou o nono ano em Santa Cruz, também Santa Cruz já não tinha 10º nem 11º, só a única alternativa seria o Funchal. E então o meu pai disse para o Funchal, não tinha ninguém de família comigo, porque para Santana, para o Funchal na altura, para ir estudar, relacionado com os tempos atuais, que era morar na Madeira e ter um filho na Universidade de Lisboa. Estamos a falar de 1982, 83. Havia estudantes de Santana que estavam no Funchal, mas pagavam um quarto para ficarem lá no Funchal. Então vinham ao fim de semana, alguns vinham, outros não vinham. Vinham a Santana ao fim de semana, regressavam no domingo à tarde para o Funchal. Mas era gente que tinha posses, podiam pagar um quarto no Funchal, e tinham dinheiro para o transporte ao fim de semana, para vir no autocarro. E então o meu pai pôs a seguinte questão: se tu quiseres ir para o Funchal estudar, tu vais todos os dias no autocarro e vens. Como a viagem de Santana a Funchal eram 2 horas para lá e mais 2 para cá, e ainda ponderei e aceitei o desafio. Isso vai ser sempre melhor. E estudar para o Funchal que ficar em casa a trabalhar na agricultura. Era o filho mais velho? Como? Se o senhor era o filho mais velho? Não. Isto, nesta altura, o meu irmão mais velho, com 16 anos, já tinha emigrado para a Venezuela. E tinha então um mais velho, mas para a escola não tinha assim muita capacidade. Já andava em serviço de pedreiro, já dava dias fora na agricultura. E eu era assim, portanto, atingi este patamar dos estudos e pensei, vou arriscar. Não havia ninguém que fizesse este trajeto diário para o Funchal. E aceitei. E pronto, fui-me matricular no Funchal, com a minha mãe foi me matricular, arranjaram um passe e seguia todos os dias às 6 da manhã de Santana para o Funchal estudar. E acabava as aulas na parte da manhã, porque as aulas eram na parte da manhã, saía à 1h30 e chegava aqui às 3h30. Durante quanto tempo isso? Isto foi no 10º ano, 11º, depois perdi no 11º 2 disciplinas, fiquei a repetir, depois fui para o 12º, isso aí, cantei à volta de 4 ou 5 anos para cá e para lá. E o pior disso tudo é que eu vomitava. Não estava acostumado a andar de autocarro, não é? E aquelas viagens pegamos no modo disposto e eu vomitava praticamente de manhã e no regresso, todos os dias. Era o maior sacrifício, era isso. E ajude-me a compreender melhor como é que eram estas estradas. Eram estradas que não iam pelo meio da serra, mas que iam pelo meio da serra. Era onde a estrada antigamente, agora se faz de Santana a Funchal em 35 minutos. Tem uma via expresso, depois tem uma via rápida. Mas antigamente as estradas eram praticamente a descer e subir, a subir e descer. E era pela serra. E era curvas e contra curvas,
E essas caminhonetas iam sempre cheias de manhã e voltavam, portanto havia uma grande... Quase sempre. Quase sempre iam cheios. E as estradas eram calcetadas, não eram alcatroadas. Será a caminhoneta para demorar a fazer daqui ao Funchal 36 km eram 2 horas. Com paragens, pagas, isso era um sacrifício enorme. Chega ao 12º com quantos anos? E em 1900 e... Eu não me recordo, pergunta-se... 86? Talvez 86, 87, por aí. E... Eu, entretanto, fiquei com as disciplinas em atraso do 11º, as duas, que era matemática e física. E, entretanto, passei um ano atrás das duas disciplinas, só passei física ou química, e ficou a matemática sempre pendurada. Entretanto, vou para o 12º sem a matemática, porque estava a tirar o 11º, e portanto ficou o 12º incompleto. 3 meses do 12º, recuperei o 11º, portanto, quando eu completei os estudos no Funchal, fiquei com o 12º incompleto. Acabei de completar o ensino secundário aqui em Santana, na escola, numas equivalências que frequentei com umas... já nem me recordo como era esses cursos, que era mesmo para completar e conseguir, então, depois já esperei relativamente pouco tempo, para aí há uma meia dúzia de anos. E foi porque eu era o presidente da Associação de Nós aqui na escola, e era muito participativo na escola. E então os professores e os conselhos executivos, então, mas porquê que não completa aquilo? E pronto, e assim completei o 12º. Então, começou a trabalhar com que idade? Portanto, E comecei, e depois, entretanto, acabei a escolaridade, concorri a tudo o que aparecia para arranjar emprego, se fosse onde fosse. E surgiu esta oportunidade em 1986, que abriu um concurso para oficiais de justiça, para trabalhar nos tribunais, e eu concorri. Mas na altura necessário era uma prova de conhecimentos gerais e tinha que saber dactilografia. Havia uma prova de dactilografia e eu não sabia escrever à máquina. E então comprei uma máquina pequenina, uma pessoa amiga, e desde e comprei um livro de dactilografia, que era um manual para aprender a escrever à máquina, para poder concorrer para os tribunais. E fiz a prova de cultura geral, passei, fiz a prova de dactilografia, passei, depois fiz um estágio no tribunal durante 4 meses, e depois uma prova final, fiquei apto, e pronto. 1987, disse. 87 o estágio, portanto eu ingressei, fui para o Tribunal de São Vicente em 1990, teve um ano em meio, 1988 e 89 estive no Funchal, depois já passava o estágio a trabalhar como eventual, efetivo, comecei em 1990 e pronto, até hoje. E pelo meio casa-se? Sim, quando eu casei cedo, casei com 21 anos. Já ninguém casa com esta idade. Aliás, um jovem hoje com 21 anos ainda está a jogar PlayStation. Não tem hipótese, não quer, não se vai casar. E eu casei, pronto, casei cedo. Casei cedo, com 21 anos, já estou casado há 30 e... já fez 35, 36 anos. E fica aqui? Sempre, em Santana? Sempre. Mas continuo aí sempre para o Funchal e vivo. Portanto, mesmo no trabalho, fui sempre para o Funchal, mesmo trabalhar, ir e vir. Voltando um bocadinho atrás, estava-me a falar do seu irmão que emigra para a Venezuela. Tem ideia em que altura é que isso aconteceu? Não me recordo, mas foi nos anos 70. E que idade é que ele teria? 17 anos? 16, só foi 16. E é só este irmão, não tem mais nenhum que tivesse emigrado? Emigrar tem mais uns que emigraram, mas já fui depois. Mais ou menos com que idade é que esses 2 outros irmãos emigraram? E ainda estão imigrados, estão na Inglaterra, mas foram também novos. A
A minha irmã também devia ser com 20 e poucos anos, que é mais moço do que eu. E o outro, que era o segundo mais velho, também fui novo para a Inglaterra. E porquê uns para a Inglaterra e o outro para a Venezuela? O que é que... Não sei, foi a oportunidade que surgiu, mas na altura para emigrar era preciso ter uma cunha. De que altura? Porque estamos a falar de alturas... Para ir para a Venezuela, eu recordo que o meu pai falou com um senhor que levava muitos rapazes, que era comerciante lá, tinha negócios na Venezuela, e era uma maneira de ir a quase assegurado com trabalho. E eu trabalhava lá, chegou a trabalhar para ir pagando a viagem, mas com o patrão. E o alojamento era descontado. E eu, entretanto, ele trabalhou, vai emigrar há uns anos, portanto veio de férias, arranjou uma namorada que estava emigrada em França, também daqui de Santana, e depois resolveu fui da Venezuela para a França. Esta primeira imigração para a Venezuela deste seu irmão faz com 17 anos. Não tem ideia de que ano é que estávamos? Eu com 17 anos, ele nasceu em 1963, com 17, só falarei com 1973, 74, 76, para aí 77? Talvez, sim. Não, um bocadinho mais, 80 quase. Sim, 1980 talvez. E vai para a França com esta namorada. Sim, casou, entretanto. E tem ideia de quando? Não. Foi logo seguido. Não me recordo já o certo. Os anos não tenho presente. Vai com esta namorada para a França. França em que zona? Também não. Ok, não tem problema. Não tem problema. Sei que era em Chelos. Designava uma região designada Chelos. Não sei se era próximo, se não de Paris, também não sei. E fica lá a viver durante quanto tempo? Tem ideia? Sim, sempre ficou lá. Depois, entretanto, divorciou-se, depois casou, teve filhos, ficou lá. E já faleceu. E os outros para a Inglaterra, quando? Tem ideia? Também não. Mas já foi há muitos anos. Este já foi há muitos anos. Há 30 anos. E em termos da experiência, o que é que eles contam logo no princípio? Que é uma experiência boa, que gostam? O que é que eles dizem de positivo e o que é que eles dizem de menos bom? Não, quer dizer, a nível de positivo é porque conseguiam ganhar, conseguir mais dinheiro do que se tivessem ganho. Quer dizer, sacrificavam-se mais, trabalhavam mais, mas comparado com o que poderiam trabalhar aqui, nunca chegariam a ganhar tanto. E lá em Inglaterra, faziam o quê quando foram para lá? Tem ideia? Trabalhavam num restaurante, acho que era. E atualmente? A minha irmã agora é dona de um restaurante, inclusive tem um restaurante. O outro meu irmão trabalhava em escritórios, em limpeza. E qual é a cidade? Tem presente a cidade? É mesmo em Londres. Voltando ainda um bocadinho mais atrás e falando um bocadinho do trabalho agrícola dos seus pais, como é que era? Havia algum tipo de máquina que desse apoio? O meu pai era taxista. Aqui em Santana. A minha mãe, na casa de Colmo que nós tínhamos, era uma casa portanto, tinha lojas e era até 100%. Por baixo tinha uma loja e mais uma sala que era um posto de recepção de leite. As pessoas que ordenhavam as vacas, criavam vacas, tiravam leite e iam lá medir, era por conta do Funchal. 1900 e? Isto já, quando eu nasci, a minha mãe já trabalhava lá. Neste posto, aliás, o posto era de recepção do leite. Mediam, havia uma máquina manual de desnatar o leite. Travam a nata ao leite, o produtor do leite levava o resto do que chamávamos o soro para casa e a nata ficava para ir para o Funchal, para a fábrica da manteiga. A fábrica da manteiga chamava-se mesmo assim? Era uma empresa
fabricava manteiga no Funchal, era desenhada a Ilma. Irmã, ok. Ilma. E não sei porque era esse nome, mas até as Bíblias levavam, tinha escrito Ilma. E quem é que E continua? era da União de Cooperativa de Agricultores e Laticínios. Mas era a nível da madeira. Era tudo. Depois vinham carros para a bilha da nata para o Val do Funchal. Estas bilhas eram de quê? De que material? Tem ideia? Era tipo aço, que eu recordo. E, O de alumínio, um aço e a minha mãe já trabalhava aí por conta deles. porque este posto nada tinha a ver com os seus pais. Não. Minha mãe era funcionária. Minha mãe, aliás, tinha dois funcionários. O posto de recepção tinha dois funcionários. Tinha um homem que puxava a máquina, que era pesado, e a minha mãe era só para medir e apontar, fazer a medição do. Ela queixava-se de haver gente a fazer falcatruas, de tentar enganar quando entregava o leite, coisas menos puras, não. Não tem ideia de nenhuma história. Não, recordo, mas depois, porque entretanto, nos passados uns anos, em vez de a máquina de desnatar acabou e passou aí o leite todo para o Funchal. Tem ideia de quando é que passou a haver estruturas frigoríficas para acolher esse leite? Nunca tinha. Nunca tiveram? Nunca. Só se fosse lá na fábrica, aqui não. E quando é que deixa a sua mãe de trabalhar nesse posto ou quando é que o posto fecha? O posto fechou em 1992, 93. Mas em Santana, em vários sítios, que isto era uma região muito agrícola, não havia casal que não tivesse uma vaca leiteira. Uma ou duas, até gente tinha mais. E pronto, e aquilo era uma fonte de rendimento, as pessoas andavam em cada sítio havia um posto. Não iam todos para o mesmo posto, porque isto ficava distante. Veio vários, a Feira de Santana devia ter à volta de uns 12 ou mais postos de recepção de leite. Na década de 60, 70? Sim, 1980 ainda havia. Isto para desnatar o leite depois. Passaram a levar o leite todo em bruto. A meio de 90, disse-me. Não sei, na altura, a máquina desnatadeira fica sem função. O empregado, que a gente chamava o empregado, que era o funcionário que puxava a máquina, foi embora para casa. E passa só a ver a minha mãe e eu espagava o aluguer da sala, do quarto, onde fazia a recepção do leite. O meu pai recebia uma renda também. Portanto, estava lá o posto, mas o posto era quase uma estrutura alugada, digamos assim. Sim. E vocês tinham algum dinheiro dessa renda? Era uma miséria, era mais pelo que minha mãe recebia. E tinha bastantes produtores. E eu lembro-me que ainda era pequenos, ao fim do mês tínhamos que saber somar os bilhetes de cada freguês para saber a quantidade de leite. Em termos de produção agrícola, do que é que nós estamos aqui a falar? O que é que se produzia aqui? O que é que os seus pais cultivavam? Os meus pais e a quase toda a gente em Santana, a produção era semelha, que era batata, milho, inhame, batata doce, couve. Isto era o essencial. Toda a gente plantava isto. Mas toda a gente para consumo próprio. Eles criavam um porco para matar em dezembro, pela festa, em que a carne era depois salgada e guardada para durar até acabar. Não havia eletricidade nas casas. Estamos a falar aí de uma coisa interessante, que é, qual é que é a festa em dezembro que vocês matam? A festa é a festa do Natal. Assim designa a festa do Natal o mês da festa. O mês da festa é tudo para a festa. Tipo, já hoje tantas outras festas. No verão há a festa religiosa
Nossa Senhora Santa, em honra de Nossa Senhora Santa Ana, festa do Santíssimo Sacramento, que é próximo, mas aqui quando se diz o mês de nós dissermos, e aliás na Madeira toda, o mês da festa, é o mês da festa do Natal. E matavam o porco, depois salgavam-no e faziam fumeiro para fazer Não é tradição. O fumeiro não é tradição aqui na Madeira. Era só a carne salgada e a carne vinha de alhos. Que era tipo feita numa salmoura com carne específica, com febra, com coelho, em que ficava ali de vinho e alhos, pronto, um certo tempo numa púlpura, a curtir, que era feito com alho, com vinho, sobrelha, pimenta da terra e sal temperado, e depois tirávamos aos poucos para ir assando, que era assada numa panela, até ficar lourinho. Numa panela ou Era numa panela. Era como se fosse quase guisado, era isso? Só que não levava mais nada. Era tirada praticamente um pedacinho do molho, de salmoura, e a própria gordura que ia derretendo era o que fazia a carne. Explique-me como é que se matava o bicho, não é o porco que me estava a dizer. Eram os homens que... Também era uma festa. Explique-me lá isso, então. Quando é que era feito? A matança do porco e depois... Era antes da festa do Natal. 2, 3 semanas antes, consoante... Depois até faltava dias para ir porque vinham-os ajudar a morte do porco no dia que matávamos, depois o meu pai ia ajudar o vizinho, o compadre, o primo, o tio, e andávamos ali numa roda viva na matança dos porcos todos. E era uma coisa rudimentar. Cada um fazia na sua casa, não havia nenhum espaço? Não, era feito ali, o porco era morto numa faca, havia um marchante, era o especialista Quem era? Era onde assegurar as patas do porco, para ele e eles matavam o porco, sangravam, traziam o sangue para aproveitar logo de manhã. Para comer, já para o pequeno almoço. Ou enquanto iam a chamuscar o porco e a rapar, iam fritar o sangue com os preparos, com salsa, cebola, pimenta. Aquilo que ficava gelado, ficava tipo uma geleia, gelatinhoso. Era partido assim aos pedacinhos com os fritos. Havia quem cozesse, havia várias maneiras de preparar o sangue. E era preparado já para servir de como se diz aqui na Madeira, dentinho. Um dentinho. Um dentinho? Que é um petisco. Aqui na Madeira designamos o petisco. Pode ser comido em qualquer altura do dia? Não, o dentinho é um petisco. Vai a uma taberna, pega uma cerveja e eu põe termossos, ou põe amendoins, ou põe uma azeitona. Esse aperitivo, para acompanhar a bebida, nós aqui na Madeira chamamos um dentinho. E estava a perguntar, pode ser pedido em qualquer altura do dia, não é só de manhã, não é só de tarde? Em qualquer altura. Em termos de tasca, de já taberna beber um copo de vinho, o dentinho e a hora que se for beber. Aliás, as pessoas até reclamavam quando chegavam à venda, que era a tasca. A preferência pela escolha da tasca era consoante o dentinho que a venda. Não, vamos à guerra porque aquele dentinho é fígado, aqui podia ser termossos, mas agora pode ser devorada, pode ser patinhas de porco, pode ser... Antes de se casar, portanto 70, à volta de 70, 80, qual é que era a melhor tasca aqui em Santana? Qual é que era aquela que tinha melhor? Não havia, portanto não tínhamos, eram as vendas, aqui em Santana as tascas eram uma venda, e quase todas as vendas eram feitas, foram construídas para servir de venda, que nós chamávamos a venda, da parte da mercearia e a parte da bebida. Tinha as duas competências, uma parte que era mercearia e outra parte da bebida.
E era engraçado porque a parte da bebida, que é onde tinha uma pia com os copos e as bebidas às costas, ali só entravam homens. Eram os homens que iam para a tasca para beber. Em qualquer altura do dia. Em qualquer altura do dia, ou naquela parte da bebida, só entravam homens. As mulheres podiam entrar para chamar o marido para vir para casa porque já estava lá há muito tempo, por exemplo. Não era, era feio. Aquilo era designado aos homens. Porque eles ficavam lá, alguns, até ao fim de semana, ficavam muito mais tempo, até depois no fim do dia, depois de estar já embriagados, a ver pancadarias, porque jogavam muito aos milhinhos. Aos? Milhinhos. O que é, milhinhos? Os milhinhos é um jogo que jogavam em grupo dos adultos, que era com 3 moedas, ou 3 pedrinhas cada um, e levavam assim atrás, e cada um trazia os que quisesse, e para adivinhar a soma dos dois. Então, se estivéssemos a jogar os dois, e podia trazer 3, podia vir sem nada, trazer não. E então, cada um falava uma vez e dizia 5. Isto implica que era aí que trazia 2, aí trazia 3, por exemplo. E quem acertasse, o filho de 3, o primeiro que era 3, tem importância para dar a bebida. Não estavam tardes e tardes a jogar, chamava-se aos domingos, à milhada. E daqui de toda a zona havia alguma tasca que sobressaísse por se ter o melhor dentinho, por ser a melhor nisso? O dentinho nas vendas antigamente quase nem existia. E é mais agora. Agora, a partir Agora, eu lembro quando era jovem havia algumas que tinham, mas muito raro. Porque as pessoas bebiam, mas sem dentinho. E o dentinho entra aqui na nossa cultura quando? Aqui na cultura de Santana? Aqui nas tascas, não me recordo. Desde há muito tempo, não me recordo. Agora que estas tascas finas de poncha, por exemplo, as tascas da poncha, todas já têm um dentinho. Mas antigamente, as tascas aqui em Santana vendiam vinho, essencialmente vinho, imenso vinho. As pessoas bebiam de vinho. A cerveja era mais caro e era raro. Mas o dentinho não surgia, não me recordo de haver assim nas tascas. Voltando agora também um bocadinho mais à agricultura que estávamos a falar. Estávamos a falar das principais culturas aqui e do autossustento. Também tem, esqueci-me de referir, além do milho também, o trigo. O trigo também era uma cultura das principais aqui em Santana, até porque do trigo, além de trarmos o trigo para a farinha, para amassar o pão, tínhamos a parte do restolho, que é o culo para a cultura das casas de culo. As casas e os palhéis que guardavam no quadro. E quem é que fazia esse colmar das casas? Eram os habitantes? Eram homens que normalmente eram os homens que iam lá dias fora da agricultura, nem toda a gente tinha gente para aquilo. Mas na altura havia muitos homens porque havia muitas casas, muitos palhéis e as pessoas sabiam trabalhar naquilo, sabiam fazer a aclimatação das casas. Hoje não, hoje, como são poucas, já não. Estamos a falar à volta da década de 70, 80, que nos está a dizer que isto acontecia. Sim, e antes ainda muito mais. Este colmar das casas, qual é a altura do ano? Isto não tem altura, portanto, uma casa de colmo, na altura que nós, dependendo do tempo, se o inverno fosse mais rigoroso, se tivesse mais vento, menos vento, uma casa de colmo tinha que ser mudado o colmo de 4 em 4 anos, mais ou menos. Podia ser às vezes 3, mas normalmente alguém estava para 4 anos. E era feito em que altura? No verão? Normalmente se fazia no verão, porque o tempo estava melhor. Fazíamos no verão depois da colheita do trigo, porque tínhamos o colmo
novo, era melhor fazer com o culo deste ano, íamos juntar no restolho, estava mais rígido depois de guardado, e portanto normalmente era no verão. Os seus pais deixam de viver da agricultura quando? Porque me estava a dizer que... O meu pai era taxista, tinha um táxi, e eu todos os dias saía de casa, só a minha mãe que ficava em casa, mas a agricultura era sempre feita, porque ele trazia homens, nos dias que ele trazia os homens para a agricultura ou nos fins de semana, eu estava presente. Durante a semana tinha serviços para fazer o Funchal, ir ao aeroporto. Eu quase todos os dias, no início, ia todos os dias para o Funchal. No início quando? No início, de taxista, quer dizer, no início, quando eu também nasci, eu já fazia isso, eu ia todos os dias ao Funchal, mesmo que não tivesse clientes, iam para onde se agarravam clientes pela estrada. Que até eram fiscalizados, porque eles iam sempre à frente do autocarro. O autocarro que saía às 6 da manhã, e eles iam às 5h30 à frente para ver se captavam fregueses que estivessem na paragem do autocarro e quisessem ir. E havia os chutes que eram combinados, que havia pessoas que iam as coisas ao Funchal, e eu praticamente andava nesta vida. Mas era taxista, mas cultivava as coisas, os seus terrenos, e pronto, tínhamos a vaca no palheiro que cuidávamos, minha mãe só, portanto, o posto da recepção do leite era de manhã e à noite. Durante o dia era a vida doméstica, e a apanhar a erva ao lado, nós íamos com ela. Esta vaca, quando era abatida, vocês vendiam a carne? Não, as vacas, nunca abatíamos as vacas. Então explique-me lá. Nós criávamos uma vaca, depois era vendida. Viva? Sim. Ao final de quanto tempo? Depende. Se tivéssemos uma vaca leiteira que fosse boa para leite, a vaca aguentava bastante tempo. Depois era vendida. Depois as vacas, além do leite, depois também davam crias. Que também eram vendidas. E depois a cria era criada e era vendida. Às vezes vendíamos a vaca e ficávamos com a cria já grande, a bezerra. E vendiam a quem? Quem é que vos comprava? Havia sempre gente à procura de gado para comprar para matar, para... Este marchante que me falou há bocadinho... E o marchante que matar o porco, não, isso não era... Não era tipo nem achado aqui? Não. Era uma pessoa normal que era muito deus para aqui. Era para matar e depois à noite cortar o porco. Já me falou, em termos de gastronomia, de pratos típicos de várias coisas, este dentinho, aquele sangue que era cozinhado. Que outros pratos, quando era jovem, se lembra de serem tradicionais, ou mesmo hoje, aqui da zona de Santana? Aqui da zona de Santana, um prato tradicional era as semilhas, as maçarocas, que era o milho, e o feijão, que depois eram acompanhados com outro de escabeche, ou com a espetada de carne de vaca. Era um prato típico. E que ainda se faz, porque Santana também é terra do milho. Aliás, na era que no centro tem uma espiga de milho, uma maçaroca, e outra é uma hortênsia, uma flor, também é muito característica aqui de Santana. Portanto, o milho estava sempre presente nestas refeições mais tradicionais. Depois o milho, depois de ser aqui moído, também era um prato que se cozia, que é o milho daqui da terra, que é aquela papa de milho que se faz, e que aquilo era uma fartura de comer em casa. Cada vez que cozemos uma panela de milho, aquilo dava para uns 3 dias. Era uma panela grande, depois estávamos aquilo emperados, e aquilo depois de frio era frito, para comer com ovos fritos, com café. Portanto, o milho era comido na altura quente, com molho de bacalhau, de charros fritos,
Mas depois de freio tinha outra autoridade e enquanto não acaba o sommelier, E como é que era conservado? Numa zona mais fresca da casa? Como era? não havia frigorífico, enquanto não aceitasse estava bom. O inhame também, cozemos uma panela de inhame que dava por uma semana. Depois de cozido, a conservação também era sem frigorífico, era sem nada, que ficava, enquanto não aceitasse estava bom. O pão, fazemos uma amassadora de pão. O pão, enquanto tivesse bom, era feito comendo. Vocês tinham um forno do povo ou cada um tinha um forno em casa para fazer o pão? Normalmente as pessoas tinham um forno em casa, mas havia gente que não tinha forno e ia à casa dos vizinhos amassar. Na casa do meu pai, na cozinha, tinha um forno, que ainda lá está, e tinha umas vizinhas que vinham lá, tinham um forno para amassar lá. Falando de hoje, como é que é viver aqui em Santana? Quais são as vantagens de estar aqui? Quais são as principais dificuldades desta terra? Fala-nos um bocadinho disso. Hoje em dia viver em Santana é comparado há 50 anos, isto é um luxo. Hoje em dia viver em Santana, quer dizer, nem há necessidade de viver ao Funchal para vir para aqui, para viver na cidade para vir para o campo. Acho que é muito melhor viver aqui, apesar de sermos cidade, eu considero isto sempre campo, e então só de vez em quando ir à cidade ver o ar bonito, não é? Aqui nós em Santana temos o ar ainda, o ar fresquinho, mas isto não tem nada a ver sequer. Fala-me dessas mudanças. Esta é uma mudança muito radical, comparado com, e eu acho que houve aqui uns anos que isto mudou radicalmente e muito depressa. Nós não tínhamos... Desculpe interromper. Que anos foram estes que houve esta mudança radical? Ora, isto desde os anos 90 até 99, do ano 2000 até 2020, isto alterou bastante. Em 20 anos foi uma mudança. Quando antigamente se esperava 10 anos para ver vai esperar lá o catuado, aquela coisa rara, em 20 anos isto ficou furada a Ilha da Madeira por tudo quanto é sítio, com túneis de acesso, que era impensável a gente pensar que chegava daqui a lá em 5 minutos, quando levavam as horas, por exemplo. Isto transformou tudo. E depois também, o que é que veio alterar? As comunicações, a rede de telemóvel, a televisão, a internet, isto aproximou tudo. Coisas que antigamente tínhamos obrigatoriamente que ir ao Funchal comprar, por exemplo. Não havia incentivo. Hoje ainda se manda vir de Espanha, que em 2 dias está aqui. Tudo pela internet. Quer dizer, isto foi E o papel do turismo nestes 20 anos aqui em Santana? Como é que... O turismo em Santana tem crescido, que a gente vê aos olhos, a olho nu, que o turismo é aumentado. Mas não é só em Santana. Não sei se isto é por conta ou por culpa da globalização também. As coisas aparecem e os turistas aparecem assim do nada agora, mais fácil. Nos últimos 20 anos? Sim. Isto comparado, por exemplo, com o ano de 2024. Nós estamos numa pandemia que isto praticamente estagnou. Isto agora parece que desabrochou, parece que o turismo foi tudo de uma vez. Coisa que nunca se via. Antigamente era. Contávamos os estrangeiros que passavam com um carro da UBE. Eu lembro-me de eu e os meus irmãos sempre pequenos, quando íamos apanhar erva, e fosse próximo da estrada, nós brincávamos, a gente escolhia a cor de um carro, eu escolhia o preto, eu escolhia o branco. Enquanto estivéssemos ali a trabalhar, dava tempo para ser um carro, olha, foi primeiro, era como se fosse um gol. A gente ficávamos ali 1 hora da hoje, a gente podia ficar 10 chás, o que ganhasse. Hoje, numa hora de tempo, é capaz de ficar 500, 350. Hoje em dia, ficávamos na beira da estrada a contar os carros e não podíamos trabalhar. Então, se pudéssemos comparar o tempo de vida dos seus pais de trabalho, ou como taxista, ou na agricultura no posto, e o seu,
Quem é que vivia melhor aqui em Santana? Quem é que teve uma vida melhor e porquê? Acho que não se pode comparar a qualidade de vida com as adversidades que haviam antigamente e que agora não existem. Porque também os tempos alteraram, mas também se calhar a exigência agora é muito maior. Portanto, os meus pais, como 5 filhos, criaram os filhos como puderam e entenderam, sem ninguém por levantar o dedo ou por pitar na sua educação. E hoje em dia, a gente só com um filho, já não se pode criá-lo como se quer ou como se fazia antigamente, porque há regras, há tudo era impensável, e eu, por exemplo, os meus filhos serem criados como o meu pai criou os filhos dele. Porque o outro estava preso, não ia mandar um filho com 10 anos, 11 anos, ir apanhar um molho, carregava às costas. Isso era exploração infantil. E não podia castigar o meu filho como os meus pais, os pais dos meus amigos, desta gente, que eram castigados por fazer as coisas mal feitas. Nós não éramos sábios, fazemos asneiras e éramos castigados por eles. Quer dizer, tudo isto, a qualidade de viver hoje, e penso que hoje se vive melhor. Penso que não porque temos acesso a coisas que antigamente nem pensavam. Este acesso a coisas de fora, etc., marca aqui o viver em comunidade, porque me estava a falar que os seus pais viviam aqui, mas que iam ajudar o vizinho a matar o porco. Mas antigamente não era só a matar o porco. Nós, por exemplo, em Santana, as pessoas trabalhavam a terra, muitos vinham da juta, depois o meu pai ia ajudar os outros, ou o meu irmão ia ajudar os outros. Era pago com dias de trabalho, para não ter que desembolsar dinheiro, era de ajuda. Aliás, já teríamos, mesmo de ir à mercearia, gente com ovos caseiros para pagar as compras. Isto também era um facto, pagavam com produtos. E pronto, era impensável no dia de hoje, mas pronto, ainda hoje em dia próprio produtos, não é? Mas não tem nada a ver. Era uma outra realidade. E a gente, por exemplo, vê agora, apesar do desenvolvimento de várias estradas com muitos acessos, veja um pormenor que havia antigamente, que o meu pai contou isto e eu achava engraçado, que era, os carros eram tão poucos antigamente, as estradas eram sinuosas, curva e muita curva, que havia na beira que era obrigatório o carro apertar numa curva, tinha de buzinar. E o meu pai um dia foi, ia para o Funchal e ia subir o polícia na serra, passou numa curva e à frente estava o polícia manda parar e sonou que não buzinou lá. Presta passou, mas imagina que hoje era obrigatório apertar. Aliás, a gente agora vê as vias rápidas, as vias de espera, nem tem curvas, ou muito poucas. Portanto, só por ver a realidade não se alterou. E por exemplo, não ter, antigamente não haver eletricidade. Eu tinha 12 anos, quando a eletricidade chegou à minha casa. E mesmo assim a casa teve que ser transformada por circulo. A frente da casa, o frontal, que era de madeira, teve que ser retirado para pôr botão armado em blocos de cimento, que era para segurar o estalete, nós dizíamos a embaixada. E o meu pai teve que entrar em despesas a fazer uma obra para pôr luz em casa. E qual é que foi, em termos de luz elétrica, a principal preocupação dos vossos pais nessa altura? Portanto, 1977, 80? Sim, não, tinha antes de 80, eu tinha 12 anos, portanto eu nasci em 67, 76, quando a luz chegou. A preocupação não houve preocupação nenhuma, a preocupação era o benefício da. Nós não tínhamos frigorífico, nem comprou. Não comprou logo. Não tínhamos televisão, nem comprou logo. Nós íamos para a casa do vizinho, o vizinho que comprou o televisão primeiro. Rádio, não tínhamos, nem comprou.
Portanto, a preço próprio, e como benefício foi mesmo só a qualidade que nós não estávamos habituados e passamos a usufruir. Isso para nós era a gente a fazer os trabalhos da escola. Tínhamos que fazer antes da noite cedo, ou então à noite com um candeeiro de petróleo, que pouco ou mal chegávamos ainda muito se fazia. Então, ajude-me lá a compreender aqui a festa dos compadres em Santana, nesta caracterização de Santana que me acabou de fazer, não é? Como é que nasce esta festa? Em que é que consiste? O que é que se lembra quando era jovem? A festa dos compadres não sei como começou, nem a sua origem, mas do que me recordo e de pequeno era de vir à velha junto com o meu pai, como eu tinha o táxi, trazíamos, mas eu julgo que era nas quintas-feiras das comadres, porque havia a quinta-feira das comadres e a quinta-feira dos compadres. Inicialmente, esta designação, festa dos compadres, não existia. Havia os compadres que era a quinta-feira das comadres e uma semana depois a quinta-feira dos compadres. Estas quintas-feiras é que eram de, por assim dizer, não era festa, mas era comemorado. E o que é que era essa comemoração? Essa comemoração era, por exemplo, na quinta-feira das comadres, eram os compadres dos águias das comadres. Confeccionavam um boneco desenhado um compadre, por exemplo, que eu lembro de haver pendurado num poste do telefone, na minha zona não havia ainda luz, mas no poste do telefone no ar, de ver um boneco que era um compadre, confeccionado durante a noite, ninguém sabia quem era tudo às escondidas, e com a quadra alusiva que rimava a alguém, e que normalmente quem é que era visível naquilo? Eram as pessoas que eram com maior visibilidade no sítio, na freguesia, que eram os comerciantes, o vendeiro que tinha a venda, por exemplo, aqui no centro da vila tinha o conservador, o padre, sei lá, e aqui, como havia vários comerciantes, havia sempre dirigido a alguma pessoa dessas. E a ideia era fazer uma sátira? Era uma sátira, era uma troçar do sexo oposto. E na quinta-feira dos comadres era o inverso. Portanto, era para assim dizer uma guerra de sexo. Mas era com humor, sátira. E quando se passava lá dos bonecos, o que é que se fazia aos bonecos? Nada? Nada. Ninguém sabia quem é que tinha feito aquilo. Aquilo era feito tudo na clandestinidade. Era tudo feito na clandestinidade. Era para acusar o Valber. Portanto, comentava-se durante o ano alguém que fazia, por exemplo, lembro-me de uma vez o vendeiro deitou água no vinho, na pipa, para render. O arquiteto depois, numa quinta-feira dos compadres, apareceu com uma quadra no seifa, que lhe rimava, o compadre sei aqui, e deitou água no vinho. Não estava bom o nome dele, mas para quem soubesse, é que ele dirigiu. Muita gente não sabe para quem era aqui. E, portanto, estas quintas-feiras eram mais isso. E eu lembro-me de ver, numa dessas quintas-feiras em que as pessoas se reuniam na vida, e vi passar tipo um funeral, um paixão, um adro dentro. É que só que acomoda-se. Eu era miúdo, as pessoas punham-se à frente e não veio, eu pedia meu pai para me segurar, me levantar ao colo. Lembro-me de eles estarem em cima de um palco improvisado, não sei se era em cima de um caminhão, já não me recordo, a fazer qualquer, não sei se era o julgamento, que o julgamento dos compadres havia já há muitos anos, que era também, pronto, era uma sátira em que se julgavam ali os compadres por essas coisas, em vez de estar representado naquela quadra, era de vários, e o compadre era acusado disto aqui. Esse julgamento era feito também numa quinta-feira? Eu, do que me recordo, não. Porque, entretanto, estive um período que estas quintas-feiras que eram, depois, passados uns anos, é que passaram a fazer um desfile no domingo.
ou para reunir, como havia a quinta-feira dos compadres e a quinta-feira das comadres, e depois passaram a fazer um domingo, quer dizer, como se cobrar conjunto de um desfile e com um julgamento. Mas que não sei a origem e os anos precisos em que isso ocorreu. Mas o julgamento e o enterro eram feitos em Santana, aqui sempre. Ou O julgamento, o enterro não. O enterro foi uma das coisas que havia, como vi também passar numa rede. Antigamente usava-se um meio de transporte, uma rede para levar, quando não havia estradas. Os doentes, essencialmente os doentes, eram transportados em rede. Era uma rede feita com um pau e eram os homens que seguravam um à frente e outro atrás, aos ombros, e a pessoa ia ali deitada na rede para levá-la para o médico, para atravessar o Ribeiro e veredas, em vez de pegarem nela, era numa rede. E essa rede era feita às vezes com uma coberta que era de retalhos de tecidos que as tecedeiras faziam, e havia as redes também finas que era de transportar os fidalgos, mas isso já não era de Santana. A fidalguia ia à beira e o escravo ia. Mas usava-se isso meio de transporte. E também cheguei a ver eles usarem uma serra que também é acomodado, ou era ocupado numa rede. Às vezes faziam uma casinha frontal de uma casa de Santana com um compadre enforcado, com a corda no pescoço enforcado lá na casa. Era pronto. O que era tradicional é o julgamento e esse desfile. Que depois, portanto, fui alterando, fui-se melhorando. Este julgamento que me estava a falar é feito onde? Portanto, há a quinta-feira das comadres, Quinta-feira dos compadres, e depois o julgamento ao domingo é feito onde? Era feito aqui na vila. Na rua? Sim. Era um julgamento popular feito ao ar livre. Provinciado num palco, fosse onde fosse, era o ar livre para as pessoas assistirem ao julgamento em praça pública, onde ali se relatava os fatos ocorridos do ano anterior. E quem é que escolhia o juiz? Ou quem é que escolhia como é que seria a composição do tribunal? Exatamente. Aqui tive vários. Portanto, eu, como responsável de um guião do julgamento dos compadres desde 1999. Explique-me lá isso melhor que eu não estou a perceber. Também se não pergunta quem é que escolhia. Portanto, atualmente existe o julgamento dos compadres inserido na festa dos compadres. Eu faço e sou responsável pelo julgamento dos compadres desde 1999, com a exceção de 3 anos em que estive fora e não fiz. Mas quem é que decide? Mas anteriormente, aí eu realizava, anteriormente a 1999, o julgamento dos compadres era feito por pessoas das diversas instituições, por populares. Pronto, ninguém incumbiam de organizar aquilo e uma pessoa convidava 3, 4 ou 5 pessoas para realizar o julgamento, fazer um teste. Só que isto, antigamente, era feito um teste escrito, reuniam-se à volta de uma mesa, um fazia de juiz, com uma capa preta, mas de máscara, mascarados, todos mascarados, e cada um com o papel em cima da mesa a ver na sua vez. Portanto, não era. Aquilo não representava bem um julgamento como se fazia no tribunal. Mas pronto, tinha a sátira, tinha o humor, levavam também com uma folha que era designado o testamento, que era muita naquele julgamento, que era onde se designava as coisas que o compadre deixava, estas figuras que eram visadas. Portanto, isto fazia-se assim. Mas quem é que decidia, quem é que fazia? Na altura, quem organizava a festa, e não sei quem é, houve um autor daquelas instituições, cada uma organizava a festa, por exemplo, porque antigamente não era a Câmara Municipal organizadora da festa, mas também antigamente isto era uma coisa mais simples, não era assim tão organizada. E eu recordo que havia o grupo de folclore, a Casa do Povo, a banda municipal também participava sempre. E eram as pessoas das instituições que normalmente organizavam, até o próprio clube, na altura, o Clube Desportivo Recreativo e Cultural de Santana, que era o clube
chegou a organizar a festa dos compadres. Pronto, era uma instituição que, e depois, claro, como instituição, se calhar encarregava alguém de. Eu tinha 17, 18 anos, convidaram-me uma vez um amigo para a gente fazer o jogo dos compadres. Foi a primeira vez que eu fiz. Isto antes de 1999, porque eu tinha 17 ou 18 anos. E era o nosso grupo que andávamos às vezes nas farras, que se fez isso, mas fiz o julgamento numa semana. Escrevi, não fui eu que escrevi, e eu só tive que ler na minha parte, e era uma coisa rudimentar, mascarada e tal. Depois, faziam normalmente o julgamento, ocorria assim, só depois de eu começar a trabalhar e ter estagiado nos tribunais, eu lá me verifiquei que aquilo não correspondia e acho que aquilo tinha todos os condimentos para a gente adaptar aquilo a um julgamento como se fazia num tribunal, até com o próprio cenário, que era um cenário numa sala do tribunal, a própria disposição do juiz, das personagens, o juiz não pode estar no mesmo patamar que está o réu, e portanto eu achava aquilo. E então, na altura, já era a Câmara Municipal, a responsável pela. E eu próprio, uma vez assisti aqui, e eu fui o Ponto vereador na altura, responsável por isso. Isto merecia, deixa-me organizar isto, para ver que isto falta aqui. Isto pode-se fazer o mesmo teste, mas por as coisas não. E eles, com receio, não aceitaram. Não aceitaram essa proposta. E eu andei sempre para fazer aquilo, que achava que aquilo tinha. Pronto, também eu gostava de ver aquilo. E então, surgiu em 1998, depois acho que foi depois da festa dos compadres, vieram comigo. Então vais organizar, no próximo ano, vais organizar o julgamento dos compadres. E assim foi. Até fiz um projeto do que é de preciso, fiz, entreguei na Câmara, à exceção do guião. Eles queriam ver, mas também não. E eu comprometi-me que aquilo tínhamos que falar das diversas coisas, porque aquilo era uma sátira, e tinha que haver crítica, e tinha que ter social, política, tínhamos que falar das pessoas de quem se conhece, não era. E fizemos o julgamento, fui o primeiro em 1999, sob a minha responsabilidade, com um guião, com atores amadores, com um texto feito, ensaiado 2 meses antes para aquele. E a partir daí. Mas falou-me em atores, como é que escolheu? Não, atores, não. Eu na altura convidei, ninguém era autor, mas na altura convidei as pessoas e que aceitaram, aliás, durante estes anos todos as pessoas que faziam aquilo é tudo gente amadora. E eu convidei umas pessoas amigos daqui de Santana que aceitaram e pronto, por incrível que pareça. Porque eu queria aproximar aquele julgamento de uma realidade judiciária do nosso país. O cenário que eu recriei não foi uma sala de julgamento e foi mesmo de propósito. Foi recriada uma venda, uma taberna, para se fazer o julgamento. E aí já veio uma crítica, porque Santana não tem tribunal. E aí surgiu logo a crítica. Como Santana não tem tribunal, vamos fazer o julgamento aqui na Tasca. Porque já era uma reivindicação das pessoas, que era uma dificuldade de se deslocar de Santana para o Funchal, para ir ao tribunal. O tribunal competente era o tribunal do Funchal. E na altura para se deslocar ao Funchal, não como hoje. E então, o próprio cenário do primeiro julgamento foi uma tasca. Reproduzida à maneira antiga, o juiz separado ficou do lado dentro do balcão e os réus do lado de fora, sentados num cesto que nós designámos um cesto feito com vinho, que era o Zonegro, que é o cesto de vindima. E eu era mais uns sacos
que se vê para as testemunhas, e reproduzimos ali, fomos buscar um balcão antigo, uma antiga tasca, uma balança, reproduzimos ali o cenário e fizemos o julgamento em cima do palco, ali como se fosse numa tasca. Aqui em Santana, não Isto foram? é em Santana. Isto é sempre em Santana, porque a tradição da festa de Compadre é em Santana. E qual foi a reação da população? Porque agora deixava de ser uma coisa tão natural. A reação foi óbvia, as pessoas adoraram aquilo foi. E foi a primeira vez que eu também a figura da personagem Compadre Judé, que é uma personagem que eu recriei a partir dessa altura, já estava criada na cabeça há muito mais tempo, mas foi posta a público, porque eu, além de fazer o guião e fazer isso tudo, interpretava uma personagem que era réu no julgamento, que era o Compadre Judé. E Que se mantém até hoje. E que se mantém essa figura, essa personagem, eu mantive devido a essa personagem nas redes sociais, programas radiofónicos. Portanto, o Compadre Judé fez parte, sempre que eu fui responsável por julgamento, é uma personagem que está lá sempre como Compadre Judé. Esse outro rapaz que faz de compadre, que é Compadre António, e havia a Comadre Maria, portanto já tínhamos o sistema de paridade de uma mulher, não é? Porque os compadres são julgados, o compadre é blando. E portanto, aquele julgamento dos compadres significa, não é que os compadres estão a ser julgados, mas é que na altura, era o povo de Santana que estava a ser julgado. Na altura, o povo de Santana, depois, entretanto, a festa começou a tomar uma dimensão extra conselho, porque aqui, antigamente, a festa dos compadres, desde os primórdios, eram capazes de pessoas de Santana. Não tinha ninguém do Faial, que era da frente do vizinho, ou São Jorge, assistir. Que éramos Santana, aquilo enchia de muita gente, porque havia só 10 famílias, por exemplo, havia muita gente em cada família, enchia. Hoje em dia tem um filho, mas antigamente havia famílias que tinham 7, 8, 9. Mas é que depois começou a tomar uma dimensão tão grande que aqueles compadres eram julgados já é de âmbito regional, nacional, internacional, já se fala de assuntos que extravasam as fronteiras até próprias de Portugal. Porquê? Porque nós, aqui como a massacre e a do que se passou e dos acontecimentos que são de conhecimento público do ano anterior, claro que a gente ouve as notícias, a gente não ouve. E como vem muita gente de fora, como aquilo normalmente é transmitido para fora, tentamos ser o modo abrangente possível. Quando é que os meios de comunicação se começam a interessar e, portanto, quando é que isto ganha uma maior visibilidade? Consegue situar? Olha, eu devo dizer que só em 1999 foi a primeira vez que eu organizei e correu tão bem, as pessoas adoraram. Claro que na altura os meios de comunicação social não deram. Não era questão também, era referência na comunicação social, não é? Mas o julgamento não era. E imagine-se que a própria Câmara, que era a organizadora daqui, nem um clique de vídeo fez na altura. Existem fotografias, mas de vídeo não. O mais caricado deste tudo é que depois a Câmara soube que aquilo foi tão bom, pagou um anúncio na imprensa regional, escrito nos jornais daqui, um anúncio, a ver se aparecia alguém que tivesse filmado o julgamento, que pudesse ceder a cassete para efeitos de arquivo. Tenho o recordo desse anúncio. para ver que nem a própria organização, depois de acabar, veio, isto é necessidade de gravar isto. E ninguém gravou. Não apareceu. Se alguém gravou. Porquê? Na altura não havia os telemóveis que filmavam, o acesso a máquinas de filmar eram poucas. Portanto, só para ver, no ano seguinte já foi filmado. E não consegue situar aqui num ano em que tenha havido aqui mesmo uma mudança e em que tenha passado a ser quase um cartaz de
Santana? Não. Depois desses anos, ali nos anos 2000, 2002, 2003, isto é depois as coisas começam a se divulgar, depois as redes sociais, quando começa a internet a evoluir, a festa começa a sair de Santana, começa a ser divulgada, pronto, e por exemplo, havia uma altura, antes das redes sociais, de Facebooks e Twitters e Instagrams, houve uma época quando começou os blogs, que a pessoa que tinha um blog, e por exemplo, tem um blog já desde 2005, salvo erro, ainda o mantenho. Como é que se chama? Que era uma referência aqui de Santana, que publicava fotos, vídeos na Antão, as fotos, notícias, e punha lá tudo. Como é que se chama o blog? O blog é Verdades da Boca para Fora. Verdades. Verdades. Então, se é verdades, é verdades como literatura do Porto. Câmara do Norte, achei o nome, o blog ainda está ativo. Verdades.blogspot.com, salvo erro. Hoje em dia já não. O que é que eu posto lá? Os vídeos, alguns vídeos que eu, dos programas de televisão que o compadre já aparece a partir de lá. Nestes 24 anos, quase 25, quais foram as maiores mudanças que sentiu aqui nesta Festa dos Compadres? Mudanças tem havido, nomeadamente na assistência. Assistência de público à festa. Nota-se de ano para ano uma maior deslocação de pessoas para assistir ao vivo à festa dos compadres. E nem estou a me referir ao julgamento da festa em si. E a que é que isso se deve? Para já, porque é uma festa única. Uma festa de origem popular e que não tem nada a ver com as demais festas que se realizam na Madeira. Porque as festas que nós, e que são tradição na Madeira, ou são de origem religiosa, ou não, festas que eu considero as festas políticas, que são festas organizadas com mostra do limão, mostra da cebola, mostra portanto, fazem agora mostra dos frutos de todos e dos legumes que nós temos na Madeira, que são organizados para ali, que levam muita gente, mas que são, tirando o nome, são todas iguais. Na disposição, no discurso, portanto, são festas, respeito todas, também vou a alguma. Nós temos só aqui em Santana temos a festa do limão na ilha, que é a mostra do limão, não foi a festa da Anona, quer dizer, o que muda e portanto, e a festa dos compadres não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente diferente do que tem em comum com outras coisas. Na festa dos compadres é no desfile da parte não dentro do Trapalhão, mas da folia, em que se englobou, e bem, as escolas todas do Conselho. Mas isso... A integrar o desfile, que antigamente era um desfile só puramente etnográfico. Mas que acontecia à parte da Festa dos Compadres. Portanto, como em toda a Ilha da Madeira, todas as escolas atualmente, e já vamos desta parte, organizam o desfile de Carnaval. De Carnaval, em que os alunos, lá nas escolas, organizam, fazem os passos e faziam um desfile. Aqui em Santana também acontecia, faziam uma sexta-feira, durante o período letivo e nos dias que raramente até assistia, porque acho que faziam uma sexta-feira à tarde, e desfilavam para mostrar o que é a escola para fazer a nível de trabalho de Carnaval. E uns anos dessa parte acharam por bem e em boa altura integrar, porque nós tínhamos a escola, tínhamos a festa dos compadres, integrar aquilo tudo no desfile da festa dos compadres. Houve quem criticasse, e ainda há quem critique, mas eu acho que foi uma boa medida porque a visibilidade daqueles alunos que antigamente era só a família que vinha assistir ao desfile e pouco mais, agora são vistos por milhares de pessoas. E portanto, aquele desfile integrado na festa dos compadres, a par do desfile do etnográfico que se fazia antigamente. Se bem que o etnográfico está a ser explorado um pouco na quantidade,
porque antigamente havia muito mais participação popular. E em que é que se traduzia essa participação popular? As pessoas voluntariamente, era a Festa dos Compadres, vinham representar qualquer coisa, típico que se fazia na agricultura, nas lutas domésticas, e tinha esta característica. A festa, este desfile, as pessoas participavam naquele desfile, e isto era o único, porquê? Porque vinham representar, por exemplo, um trecho no cultivo da semelha, mas faziam de maneira que as pessoas provocavam o riso, tinha um pedaço de trapalhão, era de propósito de causar humor durante todo o desfile. Isso era uma característica que as pessoas parece que tinham, era um escape do que diariamente faziam para naquele dia, hoje vou plantar semelhas, mas vou abandalhar para provocar o riso. E era, nas várias encenações que faziam, verificávamos isso, perdeu um pouco essa essência. Mantém o etnográfico, sim, mas a parte do humor, digamos assim, abandalhar do ritual sério, era trazido para o desfile e provocava o riso. Lembra? Eles faziam uma comatação numa casa de Colombo durante o desfile e depois colocavam-lhe bom, fogo, e depois vínhamos com os maltos para apagar. Quer dizer, se já se viste hoje em dia, as pessoas até se calhar criticavam, que era um incentivo. A gente representava, por exemplo, a morte do porco durante o desfile, levavam um porco vivo e matava. Quer dizer, isto também hoje é impensável. Depois tem os defensores, depois já há defesa para tudo. Quer dizer, representava-se, por exemplo, nesse desfile, tinha um pouco também de trapalhão, se representasse uma imagem de um gay, provocava riso. Hoje, se calhar, era censurado porque, pronto, quer dizer, as coisas evoluíram de uma certa maneira, os próprios populares, alguns que se sentem desapoiados, não pode ser porque também perco dinheiro, estrago o meu tempo nisto e não tenho retorno, já não tenho paixão. Pronto, isso perdeu-se um pouco. Mas estava-me a dizer que foram junto o desfile das crianças com este desfile de sátira das pessoas. Alguma vez alguém se sentiu ofendido com esta sátira feita, quer através dos bonecos, quer através destas personagens que as pessoas encarnavam, enquanto era jovem? Claro que quando se fazia, ou quando nós apercebíamos de um compadre com uma quadra alusiva a alguém, claro que a pessoa avisada não se sentiria bem, porque aquilo ficou exposto ali e ficaram a saber, claro, os vizinhos não. Mas sempre houve essa coisa. Agora, o resto das pessoas ficarem lideradas, não. Há sempre umas críticas de quem gosta, quem não gosta, mas isso é como tudo. E as cantigas ao desafio, quando é que são incorporadas ou existiram sempre? Imagina uma cantiga ao desafio, não. Não há grupos que vão cantando determinadas músicas e quadros? Agora, atualmente, fazem. Havia os versos. Houve uma altura, não sei em que ano, faziam versos em que um quarteiro, uma pessoa disfarçada de carteira, entregar os versos nos estabelecimentos, encarregavam-se de divulgar aquilo. E visavam as pessoas também, pronto, numa site. Só que houve um ano, aliás, vários anos, que apareceram aí versos que eram muito ofensivos, quer dizer, extravasava a esfera pessoal já não era a esfera pessoal, entrar na esfera pessoal das pessoas, extravasava o que era a própria site, do que se tratava dos compadres, e isso nada tinha a ver com, porque as pessoas na clandestinidade, e hoje em dia isso ainda acontece. Aproveitam a época da festa dos compadres para divulgar esses versos, porque isso não tem nada de tradição.
aproveitam este momento para desabafar e escreverem versos. Quadras e música, antigamente não. Que me recordo era o desfile e o julgamento. Mas hoje em dia já se faz a ceia dos compadres, eles cantam, as comadres mandam. Pronto, antigamente também não havia a Rádio Santana, na quinta-feira das comadres, e a música dos compadres, já organizam grupos que arranjam quadros e cantam, e isso tudo bem, não é bem distinto, as pessoas sabem quem é que está a cantar, quem é que está a fazer, e é dirigido, é diferente. Até nas próprias quintas-feiras atualmente, que antigamente as quintas-feiras agora já se faz uma concentração junto da Câmara Municipal, que as pessoas se reúnem, as comadres, quando era a semana elas levam com um quadro enforcado e cantam. Isso antigamente não havia. Isso faz mais atualmente. E as próprias quintas-feiras começam a ser dinâmicas, começam a juntar mais gente numa perspectiva diferente do que existia antigamente. Mas se calhar até para melhor, agora até para melhor, porque as coisas, apesar da tradição de ser assim, quer dizer que a gente tínhamos que manter a tradição tal e qual se fazia antigamente. E, por exemplo, muita gente me acusou porque eu, desde que faço o julgamento dos compadres, aboli o testamento. O testamento que se fazia antigamente, que era quando fazia o julgamento à volta de uma mesa, e uma pessoa em cima de um bloco para ver uma folha. A4, só letra, isto fica para aquele, isto fica para aquele, a comadre deixa isto ao médico, a comadre deixa isto. Portanto, o testamento, eu achei, como responsável por aí, e quando for o responsável que faça, pode incluir. Eu achei que foi bem, porque na realidade de um julgamento, e aquilo é bem, por assim dizer, um julgamento criminal, os crimes que os compadres fazem. E no julgamento não é essa parte do testamento em lado nenhum. O testamento existe no notário. E o testamento, na festa dos compadres, surgiu, e bem, na altura, para uma sátira para falar das pessoas. Como no julgamento que eu faço e no guião que eu faço, e já tens as pessoas durante o texto todo e no guião todo, achei por bem que não fazia sentido estarmos em cima do palco com o telemóvel e estar ali a ler durante não sei quanto tempo aqui. Até porque no início eu usei, foi reduzindo o testamento num número de objetos, meia dúzia, e depois eu achei mais. E estou a falar disto para falar por exemplo, do presidente do governo. Mas eu falo dele aqui durante o texto do guião e aboli isso. E há muita gente que ainda não engajou, porque a tradição era o testamento. Mas pronto, as coisas também têm que tender a se modernizar, adaptar a tradição à realidade atual. E se as pessoas verem bem, no conteúdo do julgamento estava embutido o testamento. E em termos da Câmara e de outras instituições, tem sentido um esforço na tentativa de manter ou de desenvolver esta festa, ou isso vem mais por parte das pessoas que querem, que fazem pressão para se repetir e repetir? Não, eu penso que o maior interesse não será das pessoas em manter a festa dos compadres. Claro que as pessoas querem, mas eu penso que ao longo destes últimos anos é a própria Câmara Municipal que se sinta essa necessidade. Aliás, tem o feedback do que foi a festa e como qualquer município, tudo o que organiza, qualquer município que vê que as coisas correram bem, aquele atrativo correr bem, chama a gente, divulga o nome da terra, a Câmara, apesar de quem a dirige, e os tantos já por diversos de diferentes partidos políticos que até tiveram na Câmara, mantiveram este pensar de realizar sempre a festa dos compadres e penso que cada vez melhor. Acho que à vista toda a gente acabar com uma coisa destas seria impensável, pelo menos aqui para o município. Tirando a festa dos compadres, alguma vez ouviu falar das reservas da biosfera aqui em Santana? E já ouvi falar das reservas da biosfera aqui em Santana. Aliás, já deve acrescentar a falar também nesse propósito.
Já deu aqui Já foi. uma recolha de memórias sobre Sobre as reservas da biosfera, que até há tempos deu no canal dos. E eu, aliás, foi uma entrevista tão grande, só apareceu lá 2 minutos. 2 minutos não, até foi tão pouco. mas feita por a Câmara Municipal. Da responsabilidade, e acho que é a vossa empresa que veio aqui. E foi. Então, deixa-me só fazer uma pergunta sobre aqui as reservas da biosfera. Para si, o que é que distingue as reservas da biosfera, portanto, o caso de Santana, do resto do concelho? O que é que há de diferente? Há algum tipo de construção? Há algum tipo de plantação? O que é que pode ser de diferente aqui de Santana que distingue do resto da ilha? Santana já difere do resto da ilha pela paisagem. Isso é único. E isto, quer dizer, o município de Santana, nós caminhamos desde a zona oeste, em que a paisagem, a gente avista o mar e a serra, tudo no mesmo, quase todo no mesmo nível, mas na mesma bem. Santana é verde, é vales e montanhas, em cada vale passa um ribeiro com água. Portanto, só o ar de Santana, o ar puro, já difere na maior parte do resto da ilha. Depois tem as casinhas típicas de Santana, que as pessoas dizem, só tem 2 ou 3 lá da Câmara, ainda tem muitas casinhas em Santana. E até algumas que são cobertas de zinco ainda são a atração. Porque as pessoas chegam lá, isto já foi de couro, está couro, mas o resto não tem. É de zinco, porque as pessoas não têm dificuldades, como a do meu pai, já está coberta de zinco há anos. Então, vê só, vai gastar dinheiro para manter uma casa só. Depois tem as comidas. Nós temos ainda o milho, a maçaroca de Santana, que é milho branco, que as pessoas procuram muito, apesar de agora, e aliás também aqui em Santana já muitos produtores o fazem, que é o cultivo de um milho amarelo, doce, nada tem a ver com o tradicional milho de Santana, e que as pessoas ainda cultivam. Ainda cultivam o trigo e ainda amassam e fazem um pão típico de Santana, amassado com batata doce e cozido no forno a lenha. Porque também é uma referência de Santana. Portanto, eu acho que isto faz toda a diferença. Depois, temos em Santana mar e serra. Apesar de montanhas e vales e ribeiros, nós temos mar e serra. E temos zonas fantásticas para visitar, e que em 20 minutos estamos a dar um mergulho nas águas do mar em Santana, e 20 minutos depois estamos a fazer uma levada, Pico das Pedras, que é o Drão Verde, tem águas. Temos depois às 6 da manhã e ver no pico mais alto o nascer do sol no Pico Ruivo. Quer dizer, Santana tem tudo. Depois tem as pessoas que são gente humilde, que se recebem bem, que são, digo, aquelas pessoas do campo, apesar de Santana ser cidade, são as pessoas do campo que ainda gostam de receber bem as pessoas que vêm de fora, e pronto, estamos isto tudo, temos uma paisagem fenomenal. Esta classificação das reservas da biosfera, tem ideia se alterou alguma coisa dentro aqui de Santana, ou em termos de plantação, ou de vivências com as pessoas? Tem a ideia de alguma coisa? A única coisa e alteração depois da distinção de reserva da biosfera, não alterou o modo de vida, nem o modo das pessoas viverem, o modo das pessoas trabalharem a terra, nada disso se alterou. Porque as pessoas, aliás, se foi atribuído porque era assim, e as pessoas mantiveram isso, não foram mais porque já era assim, mas as pessoas sentem que isto foi algo que está bem de fora, começa a conhecer o que nós temos cá. Não vai fazer que as pessoas alterem o seu modo de vida, de trabalhar, de conviver com outras, porque agora somos reserva da biosfera. Isso não afetou, e ainda bem que não afetou, porque as pessoas
estão a subir a maneira que aparece, já vai a reserva da biosfera e agora as pessoas já não plantam o seu terreno, não é por esse motivo, ou não plantam agora assim porque é a reserva da biosfera. Mas noto, pelo menos que as pessoas falam e sabem que, para além de nós aqui, isto é sentido, é ouvido, é falado fora de Santana e é falado a nível mundial. E se tenho a noção que não são todas as pessoas, mas as pessoas de uma cultura mais baixa notam. E às vezes eu pergunto, mas o que é isto? Se as pessoas nos perguntam, mas o que é isto da zona da noite? É porque elas ouviram falar, não sabem. Isso de certo modo altera, quer dizer, as pessoas ficam a saber. Vinha pedir que me dissesse em 3 ou 4 frases, para si, o que é que esta recolha de memórias em torno de Santana, que diz respeito às reservas da biosfera, que diz respeito à festa dos compadres, poderá representar para o futuro? Porquê é que este trabalho, ou porquê é que esta recolha de testemunhos poderá ser importante? Na sua opinião, claro. Sim, claro que a recolha destes testemunhos, pelo menos para a memória futura, isto é algo que até já devia ter sido feito há muito mais tempo. E se fosse feito, por exemplo, há 10 anos atrás, tinha que ter uma continuidade depois de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, atualizada, porque nós nos estamos cá, mas depois gerações vindoras perdem o rastro. O compadre Dé tinha tido alguma mais-valia se tivesse tido este registro de memórias? O compadre José, isto, claro que também é uma mais-valia nesse sentido, mas eu, a propósito do compadre José, tenho registro quase tudo desde a sua existência e vou guardando. Ao contrário de outras coisas, de outras situações e atividades que se fazem, não se registra, e hoje com muito mais facilidade do que antigamente, que se pode registrar, escrever, gravar e conservar até muito melhor. Acho que isto sim deve ser feito, deve ter continuidade, porque isto não pode parar aqui, porque daqui a 10 anos a realidade até pode ser outra. Até pode acabar a força dos compostos, até se pode perder o galardão das reservas da biosfera, mas tem que ser notícia que tem que ser registado. E porquê? Porque não foi. E estes testemunhos são muito importantes, quer dizer, as pessoas vão ver. Eu faço, por exemplo, eu até fiz um ano ou 2, pus o meu tripé e pus o meu pai a falar do tempo dele. E ele falou durante 1 hora de tempo, tenho registrado, já publiquei o vídeo das memórias quando ele tem 87 anos, quer dizer, são memórias. E fiz também, já com outras pessoas. E portanto, isto numa sede do município que tem tanta atividade, tem este galardão, tem esta festa dos compadres que é única, isto é urgente gravar, ouvir as pessoas, ouvir os mais pequenos também, ver o que é que eles acham disto. As escolas, por exemplo, de Santana, que se deviam interessar mais por isto, se calhar meter nos programas da escola, que eu não sei os conteúdos programados, mas, por exemplo, como uma festa daqui, e as escolas participam, acho que se devia fazer palestras na própria escola, divulgar o que é a essência da festa dos compadres. Eles também podiam participar, por exemplo, podiam ensinar um julgamento numa aula de português na escola, já disse isto várias vezes. Já fui fazer palestras do primeiro ciclo, os miúdos adoraram. Pus a ser a professora a fazer desenhos, eles entregaram da festa dos compadres, do que assisti e do julgamento. Mas isto, por exemplo, a nível do 5º ano, do 9º, 10º, 11º, 12º, que era importante, parece que não se faz e devia-se fazer. Esta festa é única.